Demolidor é um dos títulos de maior prestígio da Marvel. No entanto, quando você olha para trás, para as primeiras edições do Homem Sem Medo, você não esperaria que um personagem com um traje vistoso de vermelho e amarelo algum dia tivesse esse título. Na verdade, o Demolidor nunca foi uma estrela da cultura pop como seus contemporâneos da Marvel, como Hulk, Homem-Aranha ou Thor. Mesmo assim, o que há de único no Demolidor é que sua série apresenta uma crônica de questões sociais contemporâneas. Isso porque o Demolidor não pode ignorar a desigualdade social, ela faz parte da vida cotidiana do advogado cego Matt Murdock, da classe trabalhadora do cotidiano. Com isso em mente, vejamos as 10 melhores histórias do Demolidor já publicadas. Demolidor de Ed Brubaker e Michael Lark. O crime é um ingrediente-chave nas histórias do Demolidor das últimas décadas. O escritor Ed Brubaker se destacou nesse gênero ao longo de sua carreira. O Demolidor de Brubaker e Michael Lark teve a difícil tarefa de continuar a partir de um momento bombástico no final da corrida de Brian Michael Bendis e Alex Maleo, onde o Demolidor foi preso. Enquanto estava na prisão, Matt Murdock foi atormentado pelo próprio rei do crime, Wilson Fisk. A abertura audaciosa para a corrida de Brubaker e Lark colocou Matt contra seus adversários mais ferozes sem nenhuma de suas vantagens habituais. Se você amou a cena emocionante de fuga da prisão na terceira temporada do programa Netflix Demolidor, então Brubaker e Lark são a combinação perfeita para sua sensibilidade. Demolidor de Charles Soule. O escritor Charles Soule também trabalha como advogado. Parte de sua jornada no Demolidor destaca os prós e contras de ser advogado. Mas além do treinamento jurídico de Soule, ele e o artista Phil Noto fizeram uma das piadas mais engraçadas da história do Demolidor, dar vida ao falso irmão gêmeo de Matt Murdock, Mike. Nas primeiras edições do Demolidor na década de 1960, Matt criou a persona de Mike Murdock para enganar Karen Page e Ferg Nelson, fazendo-os pensar que o Demolidor era na verdade seu irmão gêmeo idêntico, Mike. Mas depois de um acidente com um inumano chamado Leitor, Mike Murdock acidentalmente ganhou vida como ele mesmo. Trazer Mike à vida teve consequências duradouras para o Demolidor, veja, o evento Devil's Reign, e o arco de Soule Noto fundiu os lados cômico e dramático da história da publicação do Demolidor em uma história. Demolidor de Frank Miller. Frank Miller é frequentemente creditado por reinventar o Demolidor como uma história de crime corajosa. Miller introduziu personagens de longa data no Demolidor, como a assassina Elektra, a organização ninja conhecida como The Hand e o ex-mentor do Demolidor, Stick. Juntamente com o artista David Mazzucchelli, o melhor trabalho de Miller sobre o Demolidor foi o enredo Born Again, que ainda hoje permanece influente. Talvez o maior legado de Frank Miller para o Demolidor seja que ele abriu o caminho para que futuros criadores explorassem o Homem Sem Medo em uma variedade de modos. Para alguns, isso significou uma abordagem pesada ao crime e, para outros, uma perspectiva mais humanística. Quando avaliada em toda a história de publicação do Demolidor, a trajetória de Frank Miller pode não ser a melhor do personagem, mas é um divisor de águas nos quadrinhos de super-heróis. Demolidor de Denny O'Neil. Dennis O'Neil não recebe crédito suficiente por seu papel na transformação do Demolidor em um dos melhores personagens da Marvel. O'Neil inaugurou uma era mais madura para os quadrinhos de super-heróis em geral com sua atuação sociopolítica e de Neil Adams no Lanterna Verde no início dos anos 1970. Mais tarde, O'Neil foi editor de Frank Miller no Demolidor. Após a conclusão da temporada de Miller, O'Neil ocupou o cargo de escritor até Innocenti assumir o título. O Demolidor de O'Neil reflete seu domínio experiente da forma de quadrinhos, contando histórias bem pensadas e independentes. Através de sua escrita, O'Neil imbuiu o advogado-herói com uma certa textura jornalística de humanidade, tornando sua leitura profundamente revigorante. Embora Frank Miller seja frequentemente atribuído por escrever o Demolidor com uma perspectiva madura, o mesmo também deve ser dito da carreira de O'Neil. Demolidor de David Lapham e Lee Weeks. Demolidor, Noites Negras, de David Lapham e Lee Weeks, é a rara história em que o antagonista de Matt Murdock não é um humano corrupto, mas a própria Mãe Natureza. Este arco ocorre durante uma nevasca que deixou a cidade de Nova York paralisada. Uma menina espera por um transplante de coração em um hospital.
mas o helicóptero que transportava o coração cai devido ao mau tempo. Matt se prepara para caminhar pela cidade de Nova York na neve para recuperar o coração do local do acidente. Qualquer pessoa que já morou na cidade de Nova York sabe que esta cidade não é estranha a eventos climáticos horríveis. A bela arte de Lee Weeks captura a escala épica desta batalha do homem contra a natureza e os limites do corpo humano. O desrespeito apaixonado do Demolidor por seu próprio bem-estar em Dark Knights é incrivelmente comovente. Se você já precisou de 3 edições para lembrar por que o Demolidor é tão heróico, então Demolidor, Noites Negras edições 1 a 3 é uma leitura obrigatória. Demolidor de Kevin Smith, Joe Quesada e Jimmy Palmiotti. A década de 1990 foi uma época difícil para o Demolidor. Só quando Kevin Smith, Joe Quesada e Jimmy Palmiotti se reuniram em 1998 é que o Homem Sem Medo voltou ao normal. Sob a nova marca dos Cavaleiros da Marvel, o Demolidor começou de novo. Com a narração lírica de Smith e a arte exuberante de Quesada e Palmiotti, o Demolidor saiu balançando e não desistiu. Smith, Quesada e Palmiotti deram início a uma nova era do Demolidor, marcada pela experimentação criativa que continuou até o início dos anos 2000. Em apenas 8 edições, Smith, Quesada e Palmiotti lembraram aos fãs de quadrinhos por que o Demolidor é um personagem de primeira linha da Marvel. E sim, este é o mesmo Kevin Smith que fez Clerks. Demolidor de Mark Waid, Paolo Rivera e Chris Samney. Mark Waid, Paolo Rivera e o Demolidor de Chris Samney partiram do tom sombrio e pesado do qual o personagem se tornou sinônimo. Em vez disso, o Demolidor de Waid não tinha identidade privada. Ele viveu publicamente como Matt Murdock, vigilante e advogado em São Francisco. Waid e Rivera apresentaram uma namorada favorita dos fãs de Matt Murdock, Kirsten M. Duffy, também advogada. A arte lúdica de Rivera e Samney combinada com o tom aventureiro de Waid restabeleceu o Demolidor como um personagem que fazia você sorrir tanto quanto fazia você pensar. Nesse sentido, esta série foi uma versão melhor dos primeiros quadrinhos do Demolidor, de Bill Everett e Stan Lee. Waid, Rivera e Samney provaram o quão versátil o Demolidor é como personagem.